Olá pessoal, dando sequência a esse módulo que é um módulo grande, tá? Porque realmente existem diversas partes específicas para que a gente possa trabalhar nesse contexto da preparação para a votação e a própria votação. Então vamos iniciar aqui a falar do passo a passo, digamos assim, desse dia da eleição, beleza? Então olha só, o negócio começa às 7 da manhã, certo? Em tese, eu até já tinha falado sobre isso, o presidente da mesa tem que chegar lá às 7 horas da manhã na sessão. Para o quê? Verificar se está tudo lá, né? E, na verdade, ele já recebeu o material de votação. Em tese, ele recebeu com 48 horas de antecedência. Mas ele tem que organizar a sessão, pegar esse material de votação, dar uma conferida se está tudo lá mesmo, organizar o caderno de votação, colar os avisos, colar a lista dos candidatos, enfim. Tudo isso ele precisa fazer logo no início. Alguns já fazem até na véspera, mas não é adequado. O certo é fazer às 7 horas da manhã, certo? Organizar toda a estrutura da sessão eleitoral. Tá? E entre 7 e 8 horas da manhã, você sabe, a gente já falou sobre isso, ele tem que expedir o boletim de urna chamado zerésima. Nessa zerésima tem que estar lá zerado o número de votos para os candidatos. E esse procedimento, evidente, ele é fiscalizado pelos fiscais dos partidos políticos ou delegados, a depender de quem tiver sido ali indicado para aquele local de votação ou para aquela sessão específica, tá? Então vamos lá, 7 horas da manhã, chega o mesário lá, o presidente da mesa, o ideal é que estejam com os mesários para verificar o material de votação e se os fiscais dos partidos estão presentes, porque afinal eles devem participar da emissão do relatório zerésima. Inclusive, os que estiverem presentes assinam o boletim zerésima, tá? O relatório zerésima. E é ideal que eles estejam presentes exatamente para que haja uma legitimidade maior, uma transparência nesses trabalhos de votação. Aí depois o cara reclama, essa urna está fraudada, não estava nem lá na hora que abriu as votações. Então é importante, porque se tiver algum voto lá naquela urna, ela está viciada, sem dúvida nenhuma. Se não tiver nenhum voto, não houve manipulação nem nada disso, né? Então é muita conversa jogada fora na discussão sobre a urna eletrônica, tá, gente? Então, muito cuidado com esses bafafá, com essa rede de boatos que você escuta aí, principalmente pelas redes sociais. Muito cuidado com o que você lê e com a origem das coisas que você lê, tá? Às 7h30, em tese, é o limite de horário, o horário limite para que o presidente da mesa chegue. Se o presidente não tiver chegado, o primeiro mesário assume a condição de presidente, tá? E na falta, o segundo mesário, secretário suplente. Você lembra das consequências, né? Lembre disso, as consequências se faltar e tal, sem justificativa. Então, você tem que lembrar disso, que é uma outra aula que a gente falou logo no começo. Muito bem. Se não tiver ninguém, se não tiver chegado ninguém, o ideal é que o juiz procure uma pessoa para nomear. Ele não pode deixar que a sessão deixe de funcionar, mas pode acontecer esse absurdo, né? A consequência vai ser mais grave, é claro, para aqueles que a multa vai ser dobrada, enfim, para aqueles que faltaram e por conta dessa falta a mesa não conseguiu funcionar, né? Mas enfim, normalmente vai dar-se um jeito, tá? Chama-se suplente, chama-se outra pessoa, realoca uma pessoa de outra sessão, mas a mesa normalmente funciona, tá? Às 8 horas, você sabe também muito bem, inicia os procedimentos de votação e às 5 da tarde, ao encerramento, salvo se tiver eleitor na fila. Se tiver eleitor na fila, ele vai receber senha, tá? Vai ser recolhido o documento de identidade dele para que ele seja habilitado a votar. Lembre-se que o secretário é quem faz esse trabalho e ele vai lá no final da fila, dá uma senha, vai recolhendo os títulos de eleitor ou documento de identidade, enfim, daquelas pessoas para deixar em cima da mesa até que elas venham a proferir o voto. Aí vamos mais. Se, por exemplo, alguém faltar, o presidente da mesa pode nomear ad hoc, tá bom? Vamos escrever dessa forma aqui, ou dos integrantes da mesa, dentre os eleitores que estão presentes lá na sessão, tá? O presidente, é claro, tem que estar presente tanto na abertura como no encerramento da votação. É essencial. Na verdade, ele tem que estar durante a votação inteira, não é? Ele não tem que se ausentar. É claro que ele pode se ausentar por algum motivo específico, para ir no banheiro, enfim, fazer um lanche, alguma coisa rápida. E aí o primeiro mesário assume a condição de presidente. Mas, em tese, ele tem que iniciar e encerrar os trabalhos. A figura do presidente é a mais importante para o funcionamento da sessão, já que é ele que autoriza a própria realização do voto no terminal eletrônico. Beleza? Se tiver algum impedimento, ele tem que comunicar ao juiz com pelo menos 24 horas de antecedência. Ou imediatamente aos mesários e secretários, se ocorrer esse impedimento durante
os trabalhos eleitorais. Beleza? A integridade do voto, gente. Isso aqui também já caiu em prova de concurso, tá? Em tese, o seu voto, em tese e na prática mesmo, né, gente? Em tese, seu voto é secreto, tá? E é protegido. A urna eletrônica, a gente falou sobre isso no sistema eletrônico de votação. A urna eletrônica, ela garante o sigilo do seu voto. Você não vai ter um risco de ter o seu voto divulgado. Sabe-se que a urna eletrônica divulga um boletim onde constam os totais de voto nos candidatos, né? Então se indica a relação nominal dos candidatos e os votos que eles receberam, mas não tem como saber quem votou em quem, tá? Então a urna eletrônica garante a integridade e o sigilo do seu voto, tá bom? E esses sistemas informáticos, eles são exclusivos da Justiça Eleitoral. Nenhum órgão, nenhum partido político, ninguém pode usar os sistemas da Justiça Eleitoral. Eles são de utilização exclusiva nos equipamentos que pertencem à Justiça Eleitoral, apesar de poderem ser desenvolvidos, é claro, por empresas contratadas para esse fim específico, mas esses programas, eles são exclusivamente destinados aos equipamentos da Justiça Eleitoral e só a Justiça Eleitoral detém a senha para acessar o sistema. Então, o procedimento de criação, desenvolvimento, enfim, instalação, tudo isso é fiscalizável, tá? Agora, a senha de acesso ao sistema é evidente que só pode ser de propriedade da própria Justiça Eleitoral. É nula, em tese, a votação quando preterida alguma formalidade essencial ao processo. Então, não que, às vezes, existem certas coisas que dá para se reparar, tá, gente? Então, faltou algum material de votação, a votação não vai ser nula porque faltou uma caneta, porque faltou uma almofada de carimbo, não, tá? Mas se não tiver urna eletrônica e, por exemplo, o mesário estiver colhendo seus votos manualmente, ora, isso está errado, né, gente? Se falhou a urna eletrônica, a gente já falou nisso aqui, precisa substituir essa urna por uma outra. Ah, não tem nenhuma outra, aí se inicia a votação via cédula, tá? E a cédula também vai ser inviolável, tá? A pessoa vai lá na cabina, bota em quem quer votar e deposita na urna, tá? Não tem esse negócio de, sei lá, o mesário colher os seus votos pessoalmente, enfim, não tem como isso acontecer. Se acontecer um problema como esse, é claro que os votos daquela sessão serão nulos, tá? Então, essas formalidades, elas são essenciais, mas existe um princípio francês que é adotado no Brasil, a gente vai ter também uma aula só falando sobre nulidades, tá bom? É muita aula que tem por aí ainda. Então, a gente vai ter uma aula só sobre nulidades, específica sobre nulidades. E a gente vai ver que o Brasil adota um princípio francês, que é o pas de nullité de Saint-Griff. Eu não sei fazer a pronúncia em francês, tá? Nem vou anotar aqui porque a gente vai voltar a falar sobre isso na aula sobre nulidades. Mas, em regra, só há a decretação de nulidade se houver um sensível prejuízo à eleição. Então, faltou todo mundo, não tinha mesário até 4 horas da tarde, por isso se formou uma fila enorme, o pessoal desistiu de votar e etc. Então, aquela sessão ficou prejudicada, então houve prejuízo efetivo, entendeu? Então, se pode pensar na nulidade quando há um prejuízo efetivo. Vários eleitores falsos foram votar, entendeu? Com título falso e tal, e eu não sei quem foi que estava com título falso e quem não estava, se detectou através da inteligência da Polícia Federal, enfim. Então, alguma situação que gere, de fato, um prejuízo para a eleição, essa vai ser objeto de declaração de nulidade. Se não gerar prejuízo, não há porquê se gerar ali uma declaração de nulidade. Ah, faltou uma caneta, faltou papel, faltou a ata da mesa às vezes, por exemplo. Mas o cara fez as anotações numa folha de papel. Qual é o prejuízo que vai se ter, gente, de certas formalidades serem preteridas? Nenhum prejuízo, tá? Então, pode haver um inconveniente ou outro, alguma falha, mas às vezes essas falhas, elas fazem parte do processo, tá? Desde que não haja má fé, desde que não haja uma intenção de prejudicar as pessoas ou prejudicar os candidatos, os eleitores, você não vai ter declaração de nulidade. Mas a regra será que é o que está dito aqui no código, tá? É nula a votação quando preterida formalidade essencial à integridade e ao sigilo do voto. Violou o sigilo do voto. Aí não tem como, né, gente? Imagina uma cabine de votação situada logo à frente de uma janela que qualquer pessoa pode chegar e olhar. Que alguém pode botar uma câmera filmada lá de fora. Então se preteriu ali uma formalidade essencial, tá? Que seria garantir o sigilo do voto. Então aí em situações como essas há um grave prejuízo, porque alguma pessoa de má fé poderia estar filmando os votos, confirmando
em quem as pessoas estavam votando, porque houve compra de voto, enfim. Então, são situações onde há, sim, um grave prejuízo ao eleitor, à eleição, aos candidatos, e aí você vai ter a declaração de nulidade. Beleza? Vamos para frente. Da votação, a gente falou ainda até agora sobre os atos preparatórios, tá? 8 horas que começa a votação, né? Então, como é que se dá essa votação que se inicia às 8 horas? Em tese, eu acho engraçado isso, né? Mas é difícil no Brasil você iniciar a votação às 8 horas e não ter ninguém na fila, né? Normalmente as pessoas chegam antes das 8, já se aportam na fila, às vezes porque vão trabalhar, enfim, ou porque às vezes são ansiosos mesmo, né? Então, eu vou votar, por exemplo, sei lá, 11 horas da manhã, 10h30, ou no meio da tarde. Eu gosto mais de votar no meio da tarde, porque a maioria das pessoas já votou, né? Também não é bom deixar para a última hora, né? Porque muita gente deixa para a última hora. Mas no meio da tarde, a maioria das pessoas já votou. Então, é o horário que eu mais gosto de votar. Mas as pessoas, em tese, muitas pessoas vão logo no início da manhã. E essa regra eu acho uma regra meio besta, mas, enfim, está no Código Eleitoral. Então, os mesários e fiscais devem votar após os eleitores que estiverem na fila. Isso é ótimo para pegadinha, ótimo. E já caiu em prova de concurso. Já caiu, só vai mudar, né? Os mesários e fiscais devem votar antes dos eleitores que estiverem na fila. É lógico, é razoável. Eu acho que seria razoável. O mesário chegou às 7 horas da manhã, iniciou a votação, fica o secretário lá esperando na fila, né? Organizando a fila. Os mesários votam, os fiscais votam, depois algum mesário vai lá, você vai fazer a função do secretário, o secretário votaria, e depois os eleitores votariam. Eu não vejo prejuízo a isso, tá? Os fiscais vão estar presentes, eles vão fiscalizar essa votação, enfim. Mas não é o que diz a legislação, tá? Então, muito cuidado para a prova de concurso. Em regra, os mesários, em regra, né? Porque na prática não acontece assim não, mas em regra, os mesários, os fiscais dos partidos políticos, o presidente, o secretário também está incluído dentro dessa questão de mesário, eles só votam após os eleitores que estiverem na fila. É claro que eles podem, durante a eleição, vai lá, um vota, enfim, administra-se isso, né? Porque senão os caras vão votar lá depois das 5 horas, quando não tem mais ninguém para votar. Ou em algum momento, que é raro acontecer, de não ter nenhum eleitor na fila. É muito difícil que isso aconteça, né? Em todo momento tem alguma, nem que seja 1, 2, 3 pessoas, mas em todo momento tem eleitor na fila, não é? Então, enfim, o mesário é importantíssimo aqui, só para a gente ressaltar, né? A importância e parabéns aos mesários que trabalham aí voluntariamente. Existe uma preferência para votar. Você vai lembrar aqui, principalmente, dessa regra geral do supermercado, de banco, enfim, se aplica também aqui para as eleições, tá? Então, gestante, pessoas com criança de colo, idosos a partir de 60 anos, enfim. Esse pessoal tem preferência natural para estar em qualquer fila com preferência. Agora, existem alguns outros detalhes que às vezes você não sabe e às vezes você critica, né? Então, por exemplo, o candidato, ele tem preferência para votar na sua frente, porque ele está ali num dia difícil, num dia em que ele está se associando com certas pessoas para discutir, para debater as eleições, para acompanhar os números, para acompanhar as informações, para acompanhar e fiscalizar outras sessões, para eventualmente impugnar certas coisas. Então ele não pode passar 3, 4 horas numa fila, porque ele tem que trabalhar no dia da eleição. O candidato trabalha no dia da eleição, tá? Não que outras pessoas não trabalhem, é possível trabalhar, mas ele está trabalhando diretamente com aquele negócio chamado eleição. Negócio entre aspas, tá, gente? Então percebam, o próprio candidato tem preferência para votar. Então, não esculhambe o candidato que passa na frente, porque ele está exercitando um direito. É claro que na maioria das vezes eles ficam na fila só para pousar de bonzinho, de cidadão bom e tal, está na fila. Às vezes o cara é idoso e candidato. Esse aí que deveria ter preferência mesmo. Mas não, o cara fica na fila porque sabe que você, eleitor, vai criticar para ir passando na frente do povo na fila, não sabe respeitar uma fila, como é que vai respeitar o eleitor? Você está errado, tá bom? Você está errado. Você está errado. E como você está errado também, quando uma pessoa passa na sua frente com preferência, você não pergunta qual é o motivo da preferência. Porque às vezes tem pessoas gaiatas. O cara tem 55 anos, ele tem um aspecto grisalho e passa na sua frente. Eu pergunto, qual é o motivo da preferência, por gentileza? Não sei o quê, não sei o quê. Sou maior de 60 anos, não está vendo não? Não estou vendo, estou achando o senhor muito jovem, o senhor teria como demonstrar através da identidade. Não precisa mostrar para mim não, mostra ao caixa. Então a gente tem que exercer o nosso direito de cidadão, quando a gente está no direito, tá?
Então, o cara passou na sua frente, você é candidato, enfim, tem alguma preferência para votar? Não, eu sou candidato e tal, estou aqui trabalhando no dia da eleição. Enfim, tem preferência, gente. Respeite o direito de preferência das pessoas, tá bom? Então, os candidatos têm preferência. E é claro que aquelas pessoas que estão relacionadas e trabalhando diretamente com a eleição, essas pessoas precisam votar rápido para que elas possam voltar às atividades durante o pleito eleitoral. Então, os juízes eleitorais e os seus auxiliares, as pessoas que estão trabalhando com o juiz, têm direito de votar com preferência, tá? Os servidores da justiça eleitoral, os promotores eleitorais, todo esse pessoal está envolvido com a eleição e precisa votar rápido para que possa acompanhar e, enfim, resolver os problemas relacionados ao pleito eleitoral. Os policiais militares em serviço também têm direito de votar preferencialmente. Estão trabalhando, gente, e estão dando a segurança para que as eleições aconteçam com sua tranquilidade necessária. Então, eles precisam também votar com certa velocidade. Agora, o policial militar, tá bom? Os eleitores, aí vem o pessoal da fila normal que você já conhece, o eleitor maior de 60, os enfermos, os portadores de necessidades especiais, as mulheres grávidas e lactantes vão ter direito a votar com preferência, tá bom? Vamos para frente. Olha só. Documentos para identificação. Isso teve uma confusão enorme. Antes da Lei 12.034 de 2009, você poderia votar com o título de eleitor ou um documento de identidade com foto. Era um ou outro. Ou o título de eleitor, eu votei demais só com o título de eleitor. Ou o título de eleitor ou um documento de identidade com foto. Eu gostava muito de usar o título de eleitor, porque o título de eleitor identifica, né? A sessão, às vezes você sabe qual é o local de votação, mas qual é a sua sessão? Está no título, né, gente? Então muita gente vai votar só com a identidade e chega no local de votação parece um peru tonto, entendeu? Porque não sabe onde é a sessão. Porque às vezes o local de votação é o mesmo, mas você não lembra qual é a sala de aula, se for um colégio, onde você votou da última vez. Às vezes muda, né? Às vezes é o mesmo local de votação, mas às vezes as salas mudam. Foi feita uma reforma, às vezes, no colégio, está mais ampliado, enfim, as sessões estão mudadas. Então, eu aconselho que você leve o seu título de eleitor, tá? Mas antes da Lei 12.034 de 2009, você votava com um título ou um documento com foto. Com a Lei 12.034 de 2009, que alterou a Lei das Eleições, obrigou-se, num primeiro momento, a votar com um documento de identidade e o título de eleitor. E foi uma loucura nas eleições de 2010, porque o povo estava tudo louco, começou-se a divulgar essa informação, e o povo tudo louco, tirando segunda via de título de eleitor, porque não sabia onde estava o título de eleitor, porque muita gente não usa mesmo. Como não é um documento que você usa na carteira, que você leva com você, muita gente nem sabia onde é que estava o título de eleitor, perdeu e tal. Então, muitas pessoas foram atrás dessa segunda via, e foi um alvoroço enorme na Justiça Eleitoral em 2010, para conseguir dar conta desses pedidos. E aí, nesse meio tempo, um certo partido político, eu não vou citar o nome, ingressou com uma medida cautelar preparatória de uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo uma liminar para suspender. Queria declarar a inconstitucionalidade, é claro, óbvio, né, na ação principal, mas já havia uma medida cautelar para suspender a eficácia desse dispositivo, para evitar, em tese, uma confusão nas eleições, mas não só isso. Se alegou nessa ação direta de inconstitucionalidade que isso, de alguma forma, embaraçaria o exercício do sufrágio, que isso impediria que as pessoas fossem votar, que isso poderia complicar a vida das pessoas e, em consequência, causar uma abstenção enorme nas eleições. Tem uma certa razão de ser, mas não sei até que ponto isso é razoável ou não. Eu acho razoável que a pessoa, se é eleitor, que tenha o seu título de eleitor às mãos, junto com o documento de identidade, já que o título de eleitor, lembre-se, não tem foto. Há um projeto para que o título de eleitor passe a ter foto. Que vai ser até desnecessário, porque daqui a curto prazo todo mundo vai ter identificação biométrica. Então, com a identificação biométrica, supre-se o problema, porque se você, como alguns médicos aí estavam fazendo, né, pegar um dedo de silicone, é você que vai colocar o seu dedinho lá. Então, não tem como eu fraudar uma eleição, tá? Então, com identificação biométrica, eu não preciso nem ter título de eleitor, eu acho até que não precisa nem levar documento de identidade. Mas o fato é que você vai precisar levar sempre, mesmo com a identificação biométrica, você precisa levar o documento de identidade, porque afinal pode falhar a identificação, tá? Então é preciso você levar, ainda é preciso você levar o documento de identidade. Mas, fazendo um resumo da ópera, tá?
A Lei 2034 obrigou você a levar os dois, título de eleitor e documento com foto. Ingressou-se com essa ação direta de inconstitucionalidade, que teve uma cautelar que lhe foi precedente, se pediu a liminar para não exigir a apresentação do título de eleitor. E voltar ao status quo antes, né? Levar o título ou o documento com foto. O Supremo Tribunal Federal deu uma liminar interpretando o dispositivo, tá? E disse que poderia ser, na verdade, o documento com foto ou os dois. Não poderia mais ser só o título de eleitor. Por quê? Porque o título de eleitor não tem foto. Então, o Supremo Tribunal Federal, essa ação não está julgada ainda no mérito, acredito que não está. Eu não vi antes dessa aula, não fui olhar se estava julgada, tá? Dei até uma olhadinha. Mas até onde eu vi, ela não tinha sido julgada ainda no mérito. Mas se tinha uma liminar, onde você interpretou a Constituição Federal para dizer que poderia o eleitor comparecer às urnas, sem problema nenhum, desde que ele levasse pelo menos um documento com foto, tá? Dê uma olhadinha aí, ó, na ADI 4467, tá bom? ADI 4467, que exige apenas um documento oficial com foto na sua interpretação dada à Lei 2034. Se você levar o título mais documento com foto, beleza. Mas para que você possa votar, basta hoje levar o documento com foto. Tá bom? Tá claro? Vamos para frente. Procedimentos para votação. Aqui você tem que se transportar de novo para o local de votação, para a sua sessão eleitoral e tentar lembrar que aqui não tem mistério nenhum, né? Eu nem vejo muitas questões sobre esse assunto especificamente, porque aqui é fácil. Porque você deduz a informação, não é possível que você não consiga deduzir. Então, qual é o procedimento para você votar? Olha, é muito simples. Você vai primeiro para a fila, né? Vai para a fila. Depois você chega na fila, quem está lá, o secretário que está lá organizando a fila, não? Está lá uma pessoa organizando essa fila e tal, que é o secretário. Aí você chega lá, se identifica para o secretário, normalmente você já se dá um identificado ali inicial, ele vai perguntar se você está com os documentos para votar e tal, etc. Se tiver tudo ok, chegando a sua vez, você é admitido a entrar na sessão eleitoral pelo secretário, e aí você apresenta os documentos à mesa. Então, o primeiro mesário ele recebe lá, confere lá seu documento de identidade, dá o documento para outra pessoa, você vai assinar lá, cadê aqui? O documento que ela pode ser fiscalizado. O mesário localiza a pessoa aqui, porque o passo a passo mesmo, né? O mesário localiza o eleitor no caderno de votação e vai mandar você assinar. Não colocou aqui não, né? Mas enfim, tá aqui, ó. Ah, não tá não. Enfim. É porque eu coloquei identificação biométrica aqui antes da parada toda. Mas em tese, você vai ter que assinar o caderno de votação, aí o presidente da mesa vai digitar no terminal o seu número de título de eleitor, autoriza você a votar, aí você vai votar. Lembre-se na sua cabeça, se você faz esse procedimento, você sempre voltou dessa forma. Então, você entrega o documento, é possível fiscalizar, o mesário vai localizar o seu nome naquela folhinha de votação, você assina, não recebe nenhum documento ainda, não recebe o comprovante de votação ainda, você deixa o documento na mesa e assina. O presidente coloca o seu número de título de eleitor no terminal e você vai votar. Vota, terminou a votação, você volta para a mesa e o segundo mesário vai lhe entregar o documento junto com o seu comprovante de votação, tá bom? É assim que funciona. Agora, essa identificação, normalmente, na maioria dos locais, ainda é através do seu documento de identidade. Mas, em vários outros locais, já existe a identificação biométrica, né? A identificação por sua própria biometria, tá bom? Que é muito boa para evitar qualquer tipo de fraude. Aí, o TSE já trouxe algumas resoluções para especificar melhor essa identificação biométrica, é importante que a gente esclareça para você. Então, é permitido hoje no Brasil usar a identificação biométrica, assim diz a lei das eleições, para identificar o eleitor apto a votar, tá bom? Então vai se dispensar, se você for identificado eletronicamente pela identificação biométrica, dispensa que você assine. Eu acho que você deveria assinar também, mas é como se fosse a sua assinatura eletrônica, tá? Quando você colocou o seu dedinho lá e foi identificado, o sistema ele identificou, aquilo ali é como se fosse uma assinatura eletrônica. Eu acho que para eu ter um sistema de contingência, eu acho que importante seria também colher a assinatura. Porque se de repente falha o arquivo eletrônico, eu teria pelo menos a comprovação que o cara foi lá com sua assinatura, né, no documento físico. Mas cada vez mais se quer eliminar o negócio do papel, não é? Então a legislação hoje diz que se você for identificado, isso é resolução do TSE, foi identificado por biometria, não há necessidade de você assinar a folha de votação, tá bom? Agora, é possível que você fique tentando lá, né, e não dê certo. Depois de 8 tentativas de identificar, você vai ter que ser identificado por um documento de identidade com foto.
tá? Então tá aqui, ó, depois de 8 tentativas de você aqui ficar botando o seu dedinho, tá? Sem êxito, é possível a sua identificação convencional. Agora, tem que ter documento com foto, né? Eu vou verificar a foto do eleitor e nesse caso ele vai ter que assinar o caderno de votação. Confere a identidade do eleitor, vê se cara crachá, se é a pessoa mesmo, não é? E ele vai ter que assinar o caderno de votação. Então, acho que todo mundo devia assinar. Mas, enfim, aqui se diz apenas que na falha da identificação biométrica, e depois de 8 tentativas, é que você vai ser identificado através do seu documento de identidade. Tá bom? Uma coisa importante aqui, eu acho que eu ainda tenho tempo, nem ainda que eu passe um pouquinho, eu vou concluir essa parte. Só eleitores da sessão, ou seja, só eleitores que estejam no caderno de votação, podem votar. Antigamente, você vai encontrar a questão que vai dizer isso. O Código Eleitoral diz isso, mas ele está revogado nessa parte. Quando eu tive a inserção do sistema eletrônico de votação, essa regra do Código Eleitoral ela foi revogada. Tacitamente, mas foi revogada. Porque o Código Eleitoral dá uma preferência para vocês votarem, algumas pessoas votarem. Então o cara é juiz eleitoral, ele poderia votar em qualquer sessão da sua zona. O cara é prefeito, poderia, passaram, tá? Poderia votar em qualquer sessão do município. O cara é governador, presidente, então esses caras poderiam votar em qualquer lugar. E a urna era cédula, né? Então se fazia uma folha de votação, um caderno de votação apartado, essas pessoas votavam com preferência, tá? Com preferência e também em qualquer local de votação. Dentro dessas situações, né? Juiz dentro do local da zona, prefeito dentro do município, governador dentro do estado, presidente em qualquer lugar do país. Então, essas preferências para votar e a liberdade de escolher qualquer local de votação existiam no passado. Com a implementação do sistema eletrônico de votação, você só pode votar no seu local e na sessão específica. Pode ser o presidente da República, o presidente do ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o que for, só vota na sessão específica, onde está lá dito no seu Código Eleitoral. Salvo se você transferiu por algum motivo, enfim, aí tudo bem. Mas a regra é, você só vota se o seu nomezinho estiver lá no caderno de votação, você só vota naquela sessão específica. Agora, quais são os detalhes aqui? Daqui a pouco a gente vê a lousa, para eu condensar tudo aqui por causa do tempo que está se acabando. Pode acontecer de você ir votar e seu nome não está no caderno de votação. Por algum motivo qualquer, erro de impressão, falha no sistema eletrônico, enfim, ou qualquer problema. Se porventura seu nome não estiver lá, o mesário vai receber seu documento e vê lá, poxa, você é eleitor desta sessão, está no local certo para votar, mas seu nome não está aqui no caderno de votação. Pode ser que o cara tenha o título cancelado, alguma coisa assim, pode acontecer e aí não constou na folha de votação, no caderno de votação, ou pode ter sido um erro. Então, qual é o procedimento nesse caso? O presidente da mesa vai pegar o título de eleitor do cara e vai digitar no terminal. Se porventura tiver cadastro, ele estiver lá, no sistema eletrônico, ele autoriza a votar. Se não tiver, meu amigo, você está lá, às vezes, com seu título de eleitor, naquele local de votação certo, na sessão correta, e seu nome não está no caderno de votação nem no sistema eletrônico, infelizmente, o mesário não vai permitir que você vote. Pode ser que seja um título falso, entendeu? Porque não tem como, se você não tiver no sistema eletrônico, não tem como ele autorizar o voto, entendeu? É impossível eletronicamente eu fazer isso. Como é que eu vou autorizar alguém a votar se ele não está no terminal? O cadastro dele não está lá. Não tem como fazer. E se fosse possível, ora, o cara estar usando um título falso, fraudado. Podia ser que ele tivesse perdido seus direitos políticos, estivesse ausente da folha de votação por isso, então ele não poderia votar. Então, num contexto como esse, o presidente da mesa não autoriza o voto, eu aconselho o cara a ir à Justiça Eleitoral regularizar a situação. Deve ter tido algum problema e ele precisa regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral. Tá bom? Então vamos confirmar aqui, ó. Então, só pode votar eleitores da sessão, tá bom? O nome deve estar indicado no caderno de votação. Se o nome não estiver no caderno, mas estiver no cadastro da urna eletrônica, pode-se liberar o voto. Se não tiver nenhuma coisa nem outra, aqui, ó, não poderá votar o eleitor cujos dados não estejam no cadastro da sessão e nem no cadastro da urna. Se não tiver nenhum e nem outro, meu amigo, não dá para votar. Na verdade, se você não tiver no cadastro da urna, não tem como votar. Você pode estar até no caderno de votação. Se não tiver no cadastro da urna, não tem como, porque o cara, na hora que vai digitar lá, o presidente digitando o seu título de eleitor, se não aparecer lá, não tem o que fazer, meu amigo. Não, ele não consegue autorizar o voto, tá?
Então, ainda que ele apresente o título de eleitor, correspondente à sessão e documento que comprova a sua identidade, nesse caso ele não vai estar autorizado a votar e o presidente da mesa, né, enfim, vai orientar ele a comparecer a um cartório eleitoral a fim de regularizar a sua situação. Estou vendo ali que acabou meu prazo, tá, meu tempo, então na próxima aula a gente dá sequência a essa temática da votação. Um grande abraço e fiquem com Deus.